Dados da Agência Internacional de Energia Atômica não deixam dúvidas. A energia nuclear está em franca expansão em todo o mundo. Países que deixaram de investir nessa fonte energética estão correndo contra o tempo para tentar se atualizar. Atualmente existem 417 reatores nucleares em funcionamento em todo o mundo e 63 projetos estão sendo desenvolvidos em 15 países, a maior parte na China. Desse total, segundo dados da Agência Internacional de Energia Atômica, 14 foram lançados em apenas um ano. Os Estados Unidos lideram o ranking dos países com maior participação da energia nuclear na matriz energética. O país tem 94 reatores em funcionamento que respondem por 18,6% da energia consumida no país. A França vem em segundo, com 56 reatores que garantem 64,8% do fornecimento de energia, a maior proporção em todo o mundo. Seguem-se China, 56 reatores que respondem por 4,9% do consumo. Rússia, 36 reatores, 18,4% do consumo. Coreia do Sul, 26 reatores, 30,7% da energia consumida. Canadá, 19 reatores, 13,7%. Ucrânia, 15 reatores, porcentagem indefinida por conta da guerra. Japão, 13 reatores, 8,9%. Espanha, 7 reatores, 20,3% da energia consumida. Suécia, 6 reatores, 28,6%. O Brasil vem em 23º lugar, com 2 reatores em funcionamento, que respondem por 2,2% da matriz energética. A Alemanha foi um dos países pioneiros no uso da energia nuclear e chegou a ter 25 usinas em funcionamento. Mas, ao desmontar todo o seu parque energético atômico, acabou caindo na dependência do gás da Rússia e de outros países, o que se revelou um desastre econômico. Entre 2011 e 2023, a Alemanha desativou 14 reatores nucleares. Apenas 3 das usinas fechadas nos últimos anos poderiam responder por 25% da energia consumida no país. Ao anunciar o programa de desativação em 2011, o governo da ex-chanceler Angela Merkel alegou razões de segurança, tendo em vista o acidente ocorrido na usina de Fukushima, no Japão. Merkel também estava sob pressão do Partido Verde, que fazia parte do gabinete de coalizão. Após essa decisão, o país passou a importar gás e petróleo da Rússia, a fim de atender ao consumo domiciliar e industrial, e acabou se tornando dependente daquele país. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, as potências europeias, como a Alemanha e a França, decidiram apoiar os ucranianos, fornecendo armas e munições. Isso provocou uma forte reação da Rússia, que cortou o fornecimento de gás e petróleo para a Alemanha e países vizinhos. Diante dessa crise, o governo do chanceler Olaf Scholz saiu em busca de novos fornecedores. Além da França, o país foi salvo pelo gás e petróleo de países do Oriente Médio, mas pagando um alto preço por isso. O desabastecimento no setor de combustíveis e os custos elevados provocaram inflação e queda na atividade econômica. Isso levou o país, que já foi o grande motor da economia na Europa, a enfrentar índices negativos de crescimento e escapar por pouco da recessão. Primeiro um terremoto, depois uma tsunami. Em seguida, uma enorme devastação da costa nordeste do Japão, que resultou, entre outras perdas, na destruição da usina nuclear de Fukushima. Era o dia 11 de março de 2011, quando o tremor de magnitude 9,0, um dos mais violentos já registrados em todo o globo, sacudiu o litoral do Japão, provocando um maremoto, uma tsunami que invadiu a região costeira, varrendo tudo o que havia pela frente. Prédios residenciais, áreas de comércio, barcos e automóveis. Nada resistia à força da onda gigante. No caminho estava a usina nuclear de Fukushima.
A água inundou geradores de energia de emergência, essenciais para manter o resfriamento dos reatores nucleares. Em seguida, 3 dos 6 reatores da usina ficaram superaquecidos. Houve várias explosões, o que resultou na liberação de materiais radioativos para o meio ambiente. Diante do alto risco de contaminação, mais de 160 mil moradores tiveram que deixar suas casas. Nenhuma pessoa morreu por causas diretamente relacionadas com as explosões. 4 anos depois, um dos funcionários, que participou das operações de medição da radioatividade, morreu de câncer no pulmão. Outras 2.000 pessoas morreram em consequência de acidentes ocorridos durante a retirada dos moradores. 14 anos após o desastre de Fukushima, o Japão decidiu rever sua política energética e voltou a apostar na energia nuclear. O novo plano do governo japonês prevê mais do que dobrar a geração de energia nuclear. Até 2040, a produção de energia do átomo deve saltar dos quase 9% atuais para 20% do consumo no país. Ao mesmo tempo, as energias renováveis devem passar dos atuais 23% para 40%. E a produção energética à base de carvão deve ser reduzida de 70% para 30%. Com 13 usinas nucleares em funcionamento, o Japão figura em 8º lugar entre os países que mais utilizam energia nuclear. Agora vamos ver o que se passa dentro de uma usina nuclear. Como se faz para transformar os átomos de urânio em energia? Essa é uma das grandes conquistas da ciência. Uma usina de energia nuclear produz eletricidade por meio de um processo chamado de fissão, que libera uma grande quantidade de energia a partir da divisão de átomos de urânio. Basicamente, o processo funciona assim. O combustível usado nas usinas nucleares é o urânio-235. Esse urânio é enriquecido para aumentar a concentração do isótopo radioativo e transformado em pequenas barras, ou pellets, que são colocados em barras de combustível. O coração da usina é o reator nuclear, onde ocorre o processo principal, que acontece quando nêutrons são disparados contra os átomos de urânio-235, causando a fissão nuclear. Quando um nêutron atinge o átomo, ele se divide em 2 átomos menores, liberando energia. Em seguida, outros nêutrons são disparados, provocando uma reação em cadeia. Essa reação é controlada por barras que regulam a velocidade do processo. O calor gerado aquece a água que circula ao redor do núcleo do reator. A água quente é enviada para um gerador de vapor, onde transfere o calor para um circuito de água. Essa segunda água se transforma em vapor, que é direcionado para mover uma turbina. O vapor em alta pressão faz a turbina girar rapidamente. O movimento da turbina cria eletricidade por indução eletromagnética. Ao passar pela turbina, o vapor é resfriado e transformado novamente em água, que é recirculada para o gerador, fechando o ciclo. Se você não conseguiu acompanhar tudo, vamos a um rápido resumo. Primeiro, ocorre a fissão nuclear. O urânio-235 é dividido, liberando calor. O calor aquece a água no reator. A água quente gera vapor. O vapor faz a turbina girar, acionando o gerador, produzindo energia. Nessa altura, você deve estar se perguntando qual é a diferença entre esse processo para produzir energia através do átomo e o outro que resulta na bomba atômica. Vamos a uma rápida explicação. A principal diferença entre o processo que gera energia numa usina nuclear e o que resulta na explosão de uma bomba está na forma como a reação é controlada. Nas usinas nucleares, o urânio enriquecido é disposto de forma a permitir o controle. Isso é alcançado por meio do uso de barras de contenção que absorvem os nêutrons excessivos. A reação nuclear gera calor, que é utilizado para aquecer água e produzir vapor. Por sua vez, o vapor aciona uma turbina conectada a um gerador elétrico.
O gerador converte a energia mecânica em elétrica. Nas bombas nucleares, o combustível é disposto de forma a liberar uma reação incontrolável. Isso é alcançado por meio de uma massa crítica, ou seja, urânio altamente enriquecido, suficiente para sustentar a reação em cadeia. Traduzindo, isso significa a liberação de uma enorme quantidade de energia em uma fração de segundo. Isso acontece na forma de calor, luz e radiação, com potencial devastador. Para se ter uma ideia, as atuais bombas nucleares podem ser até 3.000 vezes mais potentes do que aquelas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki.